Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? E na aula de hoje nós iremos abordar um tema muito importante da nossa gramática, certo? Que são os advérbios. Esse tema ele será muito importante para quê? Na compreensão dos textos, na produção, ou seja, se vocês conseguirem entender as funções que os advérbios exercem, com certeza vocês irão é, realizar produções textuais com uma qualidade muito boa, ok, pessoal? Então, professor, o que é advérbio? Advérbios são palavras que modificam verbos, adjetivos e outros advérbios também, certo? Adjetivo vocês já viram em aulas anteriores que são palavras que dão qualidade, que dão característica do substantivo. E o verbo, professor? O verbo são palavras, certo, que expressam ação, indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Então, tudo isso vocês acredito que já estudaram em anos anteriores e nós iremos abordando esses temas nas aulas, certo? Porque esses advérbios eles detonam, ou seja, eles conseguem dar circunstâncias dependendo da situação nas quais eles são inseridos. E é isso que nós vamos ver quais são essas circunstâncias que esses advérbios podem indicar no contexto no qual ele será inserido. Vamos lá. Vejam só, palavras que modificam o sentido do verbo, ou seja, os advérbios são palavras que podem modificar o sentido do verbo. O advérbio é uma das classes gramaticais que tem por finalidade modificar um verbo, um adjetivo ou um outro verbo. Além disso, ele pode indicar circunstâncias nas quais ocorra uma ação verbal, desempenhando a função de adjunto adverbial em uma oração, certo, gente? Aí vocês podem se perguntar, professor, e o que é uma oração, professor? Gente, todas as frases compostas, certo? Todas as frases que contenham um verbo na sua composição, elas são consideradas orações, certo? Então, para que uma frase passe a ser classificada como oração, só é necessário que dentre as palavras dessa frase contenha um verbo. A partir do momento que ela contém um ou mais verbos, ela pode ser classificada como uma oração, certo? Então vamos lá. Os advérbios denotam uma circunstância e, de acordo com a situação, recebem diferentes classificações. Pronto, gente. É aqui o foco da nossa aula. Eles denotam uma circunstância, certo? De acordo com a situação. O objetivo nosso é esse. É identificar que circunstância será essa. É uma circunstância de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, de afirmação ou de dúvida. Então prestem atenção, nós vamos focar nisso. Se a circunstância denotada pelo advérbio é de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação ou dúvida, certo? Por quê? Porque os advérbios eles são classificados justamente nessas circunstâncias, de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, negação, afirmação e dúvida, ok? Então vamos para frente. Classificação do advérbio. As expressões adverbiais são utilizadas para marcar sua posição temporal, espacial ou o modo como está contextualizado na oração. Assim, sua classificação se dá com base nas circunstâncias que um determinado advérbio transmite, certo? Então, a classificação de fundamentos nos valores léxicos e semânticos das palavras ou ainda por critérios funcionais, a gramática aponta as seguintes classificações de advérbios. Então, vamos ver uma por uma, certo? Apresentando exemplos para que vocês possam compreender melhor. De afirmação. Então, quais são as palavras utilizadas, ou seja, os advérbios de afirmação? Sim, certamente, realmente, de certo, certo, incontestavelmente e decididamente. Então, professor, eu vou ter que pesquisar essas palavras para classificar como de afirmação? Não, vocês podem ler a frase, certo? Se não tinha destacado a palavra, já que vocês têm que
observar a ideia que ela tenta transmitir, vocês vão observar se o sentido da frase é um sentido de afirmação. Então, não é necessário que apareça uma desses advérbios citados aqui, não. Aqui são algumas, certo? Vejam só. Exemplo. Então, foquem. Se for de afirmação, vocês vão ler a frase e vão ver se a frase transmite a ideia de uma afirmação, certo? Exemplo. Laura decididamente abandonou a faculdade de letras. Aqui já tem o advérbio aqui, ó. Então, este advérbio é um advérbio de afirmação. Então, a circunstância apresentada aqui nesse contexto é de afirmação. Machado de Assis foi incontestavelmente um dos maiores escritores da literatura brasileira. Então, incontestavelmente, certo? É o advérbio de afirmação utilizado na frase, certo? Portanto, gente, de afirmação vocês vão ler o texto, observar a frase destacada, que sempre vai estar destacando uma parte do texto para que vocês classifiquem como de afirmação, de dúvida, de tempo, de lugar, de modo. Então, vocês vão observar se expressa a ideia de afirmação. De dúvida, então, vocês vão analisar o texto para ver se ele transmite dúvida. Se transmitir dúvida, então, qual é a circunstância? Circunstâncias de dúvida. E os advérbios principais são possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, talvez, entre outros, certo? Existem outros também, mas vamos observar aqui, ó. Exemplo. Provavelmente encontrarei Jennifer no domingo. Então, observe que ele não está afirmando que irá encontrá-la no domingo, certo? Existe uma possibilidade, mas ele ainda está na dúvida. E a palavra que melhor expressa essa ideia de dúvida é quando ele diz provavelmente. Então, ele não está afirmando e nem negando. Ele está dizendo que existe uma possibilidade dele se encontrar, mas ele está na dúvida, certo? Segundo exemplo. Se porventura encontrares Paulo, diga que é preciso falar com ele. Então, mais uma vez, está expressando a ideia de dúvida se ele irá encontrar o Paulo ou se não irá encontrar-se com Paulo, certo? Por isso que expressa uma ideia de dúvida, ok? E aqui, ó, é porventura, certo? Estamos separados aí, mas é junto, ok?